Bom, agora nós vamos ver as três formas de calcular a variação de entalpia, que são pela entalpia padrão de formação, pela energia de ligação e pela famosa e tão cobrada lei de Hess. A gente vai ver todas elas, cada uma com um exercício para vocês fixarem essas informações. Vamos lá. A primeira forma de calcular a variação de entalpia é por meio da entalpia padrão de formação, que é representado por esse zerinho, tá? Esse zerinho quer dizer padrão e F de formação. Esse padrão, gente, quer dizer que foi medida nas condições padrões. O que é condição padrão? Por definição, é a temperatura ambiente, que é 0,25 graus Celsius, e a 1 atm. Não confunda condições padrão com condições normais de temperatura e pressão, que é CNTP, que a gente viu lá no curso de cálculos em química, né? O que acontece? CNTP, lá para os gases, é 0 graus Celsius e a 1 atm. Condições normais de temperatura e pressão não é a mesma coisa que condições padrão, tá? O padrão é 25 graus Celsius e a 1 atm, beleza? Não confundam. Bom, quando nós falamos então da entalpia padrão de formação, o que isso quer dizer? O que isso significa? É a energia liberada ou absorvida pela reação de formação de compostos em condições padrão, 1 atm e a 25 graus Celsius. Então, a entalpia padrão de formação de cada elemento químico, você vai precisar decorar isso é um dado. Ele te dá lá da água, te dá do CO2, como é que ele calculou isso? Ele pegou as substâncias mais simples e formou aquele composto. Então, olha aqui, ó, por exemplo, da água. Pegou H2, reagiu com O2 e formou água. A variação de entalpia que essa reação aqui gerou, ele chamou de entalpia de formação da água. Ótimo, também. E a entalpia do H2 e do O2? Aí eles fizeram um artifício. O que eles falaram? Eles falaram o seguinte, olha, substâncias simples, o que é uma substância simples? Formada por um único elemento, a entalpia padrão de formação delas é zero, na forma alotrópica mais estável, ou seja, na forma que eles são encontrados na natureza. Então, dessa forma, a entalpia deles é zero. Então, olha o artifício que eles fizeram. Se isso aqui é zero e isso aqui é zero, a variação de entalpia do sistema, ou seja, a quantidade de energia que variou, seja absorvida ou liberada, corresponde a quem? Somente à água. Então, quando a gente tenta determinar a variação de entalpia de uma reação química com vários componentes, o que a gente tem que fazer? Basta a gente pegar a entalpia de formação dos produtos, padrão, né? Menos a entalpia de formação que está nos reagentes. A variação disso aqui me informa a entalpia da reação. Tá? Ah, Júlio, como é que eu vou saber quanto que eu vou usar essa ideia de entalpia de formação do produto menos a entalpia de formação dos reagentes? Quando geralmente, ó, der esse zerinho, tiver um F, falar que é entalpia de formação. O enunciado te fala qual dado ele vai estar te dando, certo? Então, ó, a reação de formação de composto consiste na formação do composto em questão a partir dos seus elementos na forma alotrópica mais estável. Então, olha aqui, ó, a reação de formação da água do composto em questão, ficou meio estranho, mas observem. A reação de formação do composto, que composto é esse? Da água, por exemplo, corresponde à reação onde a gente vai usar os alótropos mais simples, mais estáveis dele, na forma mais simples, que é o H2 e o O2. E aí aqui tem aquele artifício que eu falei para vocês. Quanto que vale a entalpia de formação do H2 ou do O2? Zero. E isso é um ponto que pega demais o aluno. O aluno vai tentar usar essa fórmula aqui, né? Aí ele fala, João Vitor, ele deu a entalpia de formação da água, mas ele não deu do H2 e do O2. Gente, é claro que ele não vai te dar. Por que ele não vai te dar? Porque você tem que saber que, por definição, a entalpia padrão de formação de substâncias simples na forma mais estável é igual a zero. Então, não se esqueçam. Então, definição. Então, o que vem a ser o cálculo de variação de entalpia por meio da entalpia padrão de formação? É a gente utilizar os valores de entalpia de formação que foram obtidos de que forma? Reagindo substâncias simples para formar aquele composto, certo? E aí, como é que a gente faz o cálculo, então, de uma reação? A gente pega a entalpia padrão de formação que está no produto, menos a entalpia de formação que está no reagente. João Vitor, não ficou muito legal. Então, presta atenção no exercício que eu acho que vai dar uma clareada boa. Saca só. Pessoal, presta atenção aqui nesse exercício, que eu tenho certeza que você vai conseguir clarear e entender melhor esse assunto. Olha aqui, ó. Determine o ΔH da reação metano
reagindo com oxigênio, formando CO2 e água. Aí ele vem dar assim, ó, dados. Entalpia de formação do metano, menos 75. Entalpia de formação do CO2, menos 394. Entalpia de formação da água, menos 286. Aí você fala assim, Júlio, cadê o oxigênio? Gente, o oxigênio é uma substância simples. Por definição, a entalpia dele vale quanto? Zero. O que a gente faz então? Vamos calcular então a entalpia que tem no reagente e vamos calcular a entalpia que tem no produto. A variação produto menos reagente me dá a variação de entalpia. Então olha aqui, ó. No produto, a entalpia de formação do produto é quem? A entalpia de formação do CO2 mais, como são 2 mols de água, e aqui ele me deu a formação de 1 mol só. Lembra, pessoal? A entalpia depende da quantidade. Aqui formou 2. Então, a gente vai pegar 2 vezes a entalpia da água. Então, cuidado com o balanceamento de equações. Beleza? Então, ficou menos 394, ó. Menos 394 mais 2 vezes menos 286. Cuidado, ó. Menos com mais, menos. Fazendo essa conta, ó, você tem que encontrar aí, ó, menos 966. Certo? Já aqui, ó, no reagente, o que nós temos? É a entalpia do metano mais 2 vezes a entalpia de formação do oxigênio. Só que isso aqui vale quanto, gente? Zero. Porque a entalpia de substância simples na forma mais estável é zero. Então, ficou só a entalpia de formação do metano, que é o quê? Menos 75. Então, a do reagente ficou menos 0, menos 0 é o cacete. Desculpa. Ficou a entalpia de formação do reagente menos 75 e a entalpia de formação do produto menos 966. Então, a variação de entalpia vai ser igual a entalpia de formação do produto menos do reagente. Quanto que é do produto? Menos 966. Então, menos 966 menos a entalpia do reagente, que é menos 75. Cuidado com o sinal. Menos com menos, mais. Então, ficou menos 966 mais 75. Logo, a entalpia dessa reação foi de menos 891 kJ. Como ela deu negativa, eu concluo que essa reação aqui é uma reação exotérmica. E realmente, faz sentido ser uma reação exotérmica, porque isso aqui é uma reação de combustão, né? Ó, combustível com o comburente, que é o oxigênio, formando CO2 e água. Beleza? Uma combustão completa. Com isso, encerramos essa parte de cálculo de entalpia de padrão de formação. Agora, vamos ver como é que a gente pode calcular a variação de entalpia de uma reação por meio da energia de ligação. Vamos lá? Presta atenção.